Hipóteses da criança para a disciplina de construção do conhecimento lógico-matemático. Antes de frequentar a escola, a criança tem contato com o sistema numérico nos telefones, porta das casas, preços de produtos e, com isso, constrói hipóteses e teorias para entendê-los. E é importante sabermos o que elas pensam e sabem sobre o sistema de numeração decimal e como constroem seus saberes matemáticos. Essas hipóteses dependem do contato que as crianças têm com os números, como elas interagem com eles, e observando suas escritas, podemos perceber aspectos presentes nessas hipóteses. Veja em seguida quais são elas. A primeira é: quanto maior a quantidade de algarismos de um número, maior ele é. Algumas crianças acreditam que quanto mais algarismos o número tiver, maior ele é. Por exemplo, o número 11.357 é maior que 850, mas com a chegada dos números racionais, essa teoria pode induzir a erros. A segunda é a escrita numérica baseada na fala. Nessa hipótese, as crianças escrevem o número do jeito que ele é falado. Por exemplo, 125 se escreve 100/205, porque entende que primeiro se escreve o 100, depois o 20 e por último o 5. A terceira é a posição dos algarismos. Ao ver um número, elas acreditam que maior é aquele que começa com o maior algarismo. Por exemplo, acreditam que 985 é maior que 1687, pelo fato de começar com o algarismo 9. A quarta é a escrita dos números redondos. Nessa hipótese, as crianças não respeitam a sequência numérica, ignorando o fato de haver números entre 100 e 200. Pensando em todas essas hipóteses, é importante que os alunos sejam colocados em contato com situações do dia a dia, em que os números aparecem dentro do seu contexto real. Simular um mini-mercado é uma boa situação de aprendizagem, pois os alunos podem ver os valores e descobrir se o dinheiro que possuem é o suficiente para comprar determinado produto. Fazer painéis com o número dos calçados dos alunos e colocados em ordem crescente também ajuda os alunos a ler e comparar quantidades, assim como altura, peso, etc. Outra boa situação é trabalhar com contagem de diferentes objetos presentes na sala de aula e usados no cotidiano. Nessa atividade, os alunos recebem diferentes materiais escolares e devem contar quanto tem de cada um, registrar e depois analisar o que tem em maior e em menor quantidade. Outra dica importante é que os alunos sempre possam registrar os numerais que estão sendo trabalhados, que não trabalhem apenas oralmente e que possam socializar suas escritas, de modo que o confronto das mesmas possam levá-los a uma escrita convencional do número, superando as hipóteses iniciais. A BNCC diz que a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. É importante entender também que as crianças se deparam frequentemente com conhecimentos matemáticos, como contagem, ordenação, relação entre quantidades, dimensões e medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais, e etc., que igualmente aguçam a curiosidade. Você deve se lembrar de algum momento da sua infância no qual nem devia saber ler direito, mas tinha curiosidade em números de telefone, número nas placas, nas casas ou livros e revistas, e questionavam adultos à sua volta sobre quais eram e para que serviam. Se não lembram, provavelmente
deve ter conhecido alguma criança pequena nessa fase. Esse exemplo é só para entendermos que crianças são naturalmente curiosas por absolutamente tudo. Desse modo, a compreensão do sistema numérico já é algo instigante e desafiador. Então, cabe a nós adultos oferecer os estímulos. Basicamente é isso. A aprendizagem na educação infantil deve ocorrer por meio da manipulação de objetos, investigação e testes de hipóteses. Criando oportunidades para isso, a escola vai permitir que as crianças conheçam o mundo ao seu redor e utilizem esse conhecimento em seu cotidiano. Existem estratégias importantes para as práticas diversificadas. Vou citar 3 delas. O uso de jogos e brincadeiras dentro e fora da sala de aula, incentivar a valorização da matemática em situações do cotidiano dos alunos, utilização e exploração dos usos sociais dos números. Sendo assim, o lúdico no ensino matemático é uma ferramenta importante para a criança estimular seu conhecimento, facilitando e dando entusiasmo, pois a criança aprende brincando e jogando. Hoje em dia, existem vários métodos de ensino matemático: jogos com dados, atividades de contagem, de comparação, de medição, situações do cotidiano, como a hora do lanche ou quando acontece a distribuição de material escolar. Brincadeiras de comprar e vender, no uso do calendário, que podemos fazer as crianças contarem os dias, como exemplo para a chegada do aniversário, enfim, números estão em tudo à nossa volta. Vamos falar sobre fontes atuais. Iniciamos nos referindo à globalização e o avanço da tecnologia, onde temos fontes inesgotáveis de pesquisa. A internet veio como facilitador do processo lúdico, possibilidade de pesquisas, vídeos, entre outros recursos, faz com que os materiais didáticos se tornem estimuladores do aprendizado. E entre eles a matemática, saindo de suas aulas teóricas e por vezes cansativas para outras perspectivas, onde ocorre maior interação e participação do aluno, fazendo desenvolver o processo cognitivo com maior rapidez e contenção de conteúdo. O que é a sondagem matemática? A sondagem nos permite diagnosticar as aprendizagens dos alunos e analisar o processo deles. Vale ressaltar que não pode cumprir um papel meramente burocrático, mas deve investigar o que cada um já sabe para fazermos o planejamento das aulas e as intervenções necessárias para o avanço da turma. O professor deve analisar e fazer uma leitura atenta e cuidadosa dos resultados, para ensinar a todos. Independente da estratégia utilizada para realizar o diagnóstico, o importante é colher esses insumos para organizar atividades que atendam às reais necessidades de aprendizagem dos alunos. Acredito que, diante do quadro atual, mais do que nunca, a sondagem faz-se necessária, pois é por meio dela que iremos adequar as habilidades matemáticas a serem trabalhadas. O que investigar? A sondagem matemática está associada à avaliação da escrita numérica e à resolução de problemas na perspectiva da teoria dos campos conceituais de Vergnal, os quais se relacionam com a forma que as crianças constroem os conhecimentos matemáticos. No entanto, é possível expandir a avaliação para outros eixos da matemática, inclusive usar jogos e brincadeiras para trazer mais significados para os problemas a serem resolvidos pela turma. A seguir, iremos apresentar uma atividade como exemplo. Vamos recortar 10 pedaços de cartolina e em cada um colar um numeral, de 1 a 10, e separar um mínimo de 10 pregadores de roupa. Cada criança deverá receber um numeral na cartolina e um punhado de 10 pregadores. Em seguida, iremos pedir para a criança prender na cartolina o número de pregadores indicados e assim ir avaliando cada aluno.